palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, pois espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus estamos de volta. Vamos meditar na palavra do nosso Senhor. É bom ler, é bom meditar, é bom compreender. Às vezes nós temos alguns sentimentos, alguns pensamentos, fazemos alguns pedidos e nem sempre nós pensamos, ponderamos antes. Às vezes o nosso pedido, o nosso sentimento, o nosso desejo está cheio de boa intenção, mas seria a vontade de Deus? Seria bom mesmo? A gente seria capaz de corresponder? Então tem algumas coisinhas para a gente aprender nesse texto. Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, versículos 20 a 28. Às vezes nós temos um pensamento e Deus tem outro. Muitas vezes o nosso pensamento, mesmo a gente servindo a Deus, tendo comunhão, desejando o melhor, mas nem sempre o nosso pensamento está certo. Mateus 20 e 20. Aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: que queres? Ela respondeu: diz que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. E diz-lhes ele: na verdade bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Louvado seja o nosso Senhor pela leitura na Palavra Santa. Os 2 filhos de Zebedeu, acompanhados da mãe, que eram familiares de Jesus, no momento que Jesus estava tranquilo, estava só ali, não tinha multidão, nem os outros 10 estavam presentes, fizeram um pedido muito interessante. Imagina a disposição do coração daquela mãe
em ver os filhos, em encaminhar os filhos até aquela idade, até aquele tempo, até aquela condição, e ela se dirigia ao Senhor Jesus pedindo pelos filhos. Certamente ela via o amor deles, a dedicação deles, o empenho deles no ministério de Jesus. Então, era um pedido sábio, era um pedido cheio de boa intenção, era algo muito interessante, muito especial. Mas o Senhor Jesus fez algumas asseverações. Primeiro, Jesus tinha sido batizado nas águas, tinha sido revestido do Espírito Santo e tinha sido batizado com fogo da tentação. 40 dias no deserto, jejuando em profunda comunhão com Deus. Termina o jejum e entra em ação Satanás. Satanás entra em ação. E olha, eu não tenho nem quero experiência com Satanás, mas eu acho que um dia com o Satanás já é um terror para qualquer pessoa. E Jesus estava na condição humana e fragilizado até mesmo pelo sacrifício, jejum de 40 dias. Os homens que fizeram este jejum na Bíblia Sagrada, Jesus indo da frente para trás. Jesus fez esse jejum, o Elias fez esse jejum, o Moisés e o Josué fizeram este jejum. Moisés como líder do povo e o Josué como servo de Moisés. Então esses homens, na verdade, passaram 40 dias sem comer e sem beber. Era uma experiência que fragilizava fisicamente. E exatamente quando Jesus teve fome, chegou Satanás para tentar. Era um terror. O pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, acompanhada de seus 2 filhos, era um pedido extremamente valoroso do ponto de vista de quem tem consagração, dedicação, desejo de servir a Deus. Mas era muito espinhoso, porque Jesus ia passar 3 anos e pouco, como de fato. Muito embora ninguém soubesse, eles não soubessem que Jesus ia passar só aquele período. Mas Jesus sabia. Ele vinha falando, vez por outra, sobre a proximidade de ser entregue, de ser morto, de ser sacrificado, entregue na mão dos gentios. Bom, resultado é que o pedido era cheio, o pedido era revestido de importância, era um pedido muito interessante, mas não era a vontade de Deus. Não era a vontade de Deus. E Jesus não precipitou nada em coisa nenhuma. As perguntas de Jesus bem diretas. Vocês podem beber o cálice que eu bebo, que eu hei de beber? Olha, morrer por amor. Qualquer ser humano teria grande dificuldade em passar a experiência de Jesus. O escárnio, o sofrimento, tudo aquilo era um terror. Era o cálice que ele pediu lá na sua oração. Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu o beba. E os discípulos, Tiago e João, acompanhados da mãe, prontamente disseram, sim, estamos prontos para beber o cálice. Jesus disse, eles não estão sabendo a metade da coisa. Estamos prontos para beber o cálice. Jesus vai e pergunta, e o batismo que eu sou, o cálice eu hei de beber. O cálice era futuro, mas o batismo já era passado. A tremenda tentação, a exposição que Jesus sofreu com Satanás naquelas provas terríveis de transformar pedras em pães, de saltar do pináculo do templo,
de adorar Satanás para ver, após ver todos os reinos da terra, adorar Satanás para receber esses reinos, tudo mentira, que Satanás é o pai da mentira. Então, Jesus estava falando do cálice que haveria de beber e do batismo que já havia recebido, que era o batismo de fogo da tentação. E eles prontamente, sim, também o batismo. Jesus diz, pois é, vocês beberão o cálice e serão batizados. Com o batismo, beberão o cálice que eu hei de beber e possam ser batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda no meu reino, não é uma decisão minha, é decisão do Pai. É para aqueles que o Pai tem reservado. Era maravilhosa a intenção deles e foi extraordinariamente amorosa a resposta de Jesus. Mas tinha um clima no ar. Os 10, quando ouviram isto, se indignaram. Ficaram indignados. Esses caras querendo passar a perna na gente, né? A linguagem nordestina. Querendo passar a perna na gente. Os 10 ficaram indignados. Mas o Senhor Jesus aproveita que ele era maravilhoso no ensino. Jesus aproveita e ensina a todos ao mesmo tempo. Jesus chama eles, reúne todos ali e diz, vocês sabem que os príncipes dos gentios dominam os gentios. É absolutamente natural os príncipes dos gentios dominar os gentios. Os grandes exercem autoridade sobre os pequenos. Mas entre vós não pode haver isto. Não pode haver isso. Entre vós não será assim. Todo aquele que quiser ser grande entre vós, seja o serviçal, seja o vosso serviçal. E qualquer que quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. E o exemplo é o Filho do Homem, que veio para servir. Veio para dar sua vida em resgate de muitos e não para ser servido. E olha que Jesus foi servido e muito bem servido. Mas a sua missão e o motivo, a razão da encarnação do Verbo, da sua vida na terra, não era ser servido, era servir e dar a vida para nos fazer servos cheios de amor. Que o Senhor Deus abençoe meus irmãos, enchendo de graça cada coração, preparando para os desafios que serão enormes daqui para frente. Louvado seja Deus! Hoje a minha intercessão é pelos meus amados irmãos, minhas queridas irmãs e meus filhos e filhas. Tem sempre alguns mais chegados, isso é em qualquer família. Tem sempre alguns mais chegados. Meus filhos e filhas na graça, na minha congregaçãozinha da terceira etapa do Conjunto Ceará. Passei ali 16 anos fazendo amigos. Sempre tem algum desafeto, algum indiferente. A maioria amigos do coração. Oremos ao nosso Deus. Bendito Senhor, Pai amado, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigado pela tua igreja, continua, Senhor, operando na vida da igreja. Guarda a igreja, Senhor, em todo lugar, operando na vida das crianças, da juventude, as famílias, os casais, os órfãos, as viúvas, os viúvos. Guarda a tua igreja. Senhor, agora te apresento os meus amados irmãos, e especialmente na terceira etapa do Conjunto Ceará. Abençoa, Senhor, meus filhos na graça. Te louvo por eles, Pai. Filhos, companheiros leais. Ó Deus, te louvo pelos meus irmãos e irmãs.
aqueles que aprenderam, aqueles que serviram, aqueles que continuam, Senhor, sendo exemplo ali dentro. Guarda os meus irmãos, dá graça, dá vitória, dá discernimento, ajuda, ensina, dá decisões, que eles possam, Senhor, sempre estar firmados na Tua presença, na Tua palavra, guardando a sã doutrina. Amado Pai, opera na vida de cada um, dando graça, vigor, saúde, alegria e paz interior. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.